Olá, graças e paz, tudo bem? Espero que sim, se não tiver, tenha fé que vai melhorar. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Temos aqui vários conteúdos bíblicos para você, estudos muito interessantes. Convido você a visitar a playlist aí para que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Mas vamos ao nosso estudo, quero dar continuidade aqui ao livro do Gênesis, o capítulo 1, e dando sequência ao versículo 3, 4 e 5. Já estudamos o versículo 1 e 2, agora vamos estudar o versículo 3, 4 e 5. Peço por gentileza que você que está me vendo, se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever. Ative o sininho, tem um sininho aí, você vai clicar para que ative o sininho. Também dê um joinha, 10 se você fizer isso. Talvez você não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Você vai me ajudar muito, muito, muito. Você não tem ideia o quanto você vai me ajudar se inscrevendo no meu canal. Então peço, por gentileza, se inscreva no meu canal. Então vamos ao nosso estudo da Palavra de Deus, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Vamos estar estudando na versão da Almeida Revista Atualizada. Diz o texto assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro. Bom, esse é o nosso estudo, analisando o versículo 3, 4 e 5 da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade a esse estudo. Bom, antes de mais nada, é necessário estar consultando concordância e referência cruzada. Normalmente as Bíblias de estudo já vêm aí com essas concordância e essas referências cruzadas. Também algumas Bíblias comuns vêm. Você vai usar aqui essas concordâncias e essas referências aqui. Anote aí a sua anotação e pesquise, certo? Seguindo, vamos fazer a comparação de texto. É muito importante isso aqui. Eu acredito que você já deve ter lido pelo menos 5 vezes o texto. Nós estamos estudando isso no mínimo 5 vezes. E agora leia em diferentes versões. Aqui eu vou estar usando a versão principal, a base, que é a Almeida atualizada, a NVI, a King James de 1611 e a NTLH, que é a Bíblia de tradução dinâmica. Então, observe aqui que o que está taxado são as diferenças, tá? Comparando da base para as demais. Seguindo o nosso estudo, vamos ao interlinear reverso. O que é isso? Consulta nos original, fazer uma exegese do texto. Observe aqui que nós temos versículo 3, versículo 4 e versículo 5. E aqui nós temos a palavra em português, na tradução Almeida Revista Atualizada. Temos o escrito no original, manuscrito, e temos a transliteração. Temos o número de Strong para consulta em dicionários. Seguindo, devemos fazer também um estudo morfológico, ou seja, pesquisar a classe de palavra, fazer a morfologia. Nós vamos analisar haja, um verbo. E aí você vai analisando as outras palavras, substantivo, artigo, conjunção e por aí vai. Faça o seu estudo. Também, agora nós vamos entrar no texto para interpretarmos o versículo 3, 4 e 5. Perceba que, dando continuidade, nós temos a perícope aqui, a criação dos céus e da terra, de tudo o que nela há. Então, vamos começar do fim, ou seja, do versículo 5 ao versículo 3. Por que isto? Porque o versículo encerra dizendo o primeiro dia, encerra falando de um ciclo de 5 dias, tá? De uma sequência, ou melhor, uma sequência de 7 dias, mas uma sequência de 5 dias de criação existente para sobrevivência do homem. E no sexto, Deus vai criar agora o homem,
de alguns animais. Mas a sequência de 5 dias aqui das criações, a qual nós vamos agora estar dando estudo a essas criações. Então, seguindo essa sequência de 7 dias, com observação a esses 5 primeiros dias, nós entendemos que Deus criou um dia diurno de 12 horas e um dia noturno de 12, tornando assim um dia de 24 horas, observando que alguns estudiosos não acreditam nesta visão teológica. Eles acreditam que seria uma questão de tempo, tá? Tempo que não se sabe se é 24 horas ou 12 ou que hora é, mas eles acreditam nessa teoria de ser um tempo, uma era, tá? Ou algo semelhante assim. Mas seguindo o nosso estudo, observe que nós temos aqui detalhado a sequência dos 6 dias, como eu disse. Então nós vamos ter dia 1, luz, dia 2, água, céus, que já faz parte. Aí temos terra, vegetação, luminares, peixes, animais e ser humano. E o sétimo, o descanso. Seguindo a esse estudo cronológico, 6 dias. Vamos às palavras que mais têm destaque, tem uma conotação melhor, que é necessário que estudo para interpretar o texto. Então, disse Deus, haja. Essa palavra é importante, haja, porque ela vai se repetir algumas vezes. Então, vamos ver o que essa palavra tem a nos dizer, a nos revelar. Observe que nós temos algumas referências fazendo menção a esta palavra. Em 2 Coríntios 4, 6, diz assim: porque Deus e disse, das trevas resplandecerá a luz. Então, ele está fazendo menção que Deus disse, ou seja, Deus disse, haja luz. Então, Deus criou. Salmo 33, 6 também vai dizer que por sua palavra se fizeram, ou seja, pela palavra, pelo poder da palavra. Deus disse, haja, e passou a existir. Então, pelo o comando de Deus se cria as coisas. Então, nós temos aqui também em Hebreus 11, 3, onde ele diz que pela fé, pela palavra de Deus, entendemos que o universo foi criado. Todas as coisas passou a existir. Pela palavra haja. Deus dá o comando e as coisas passam a existir. Também nós temos aqui algo interessante, uma nota de estudo onde diz: cada nova seção do capítulo é introduzido pela fala de Deus. Esta é a primeira das palavras criação no capítulo 1. Haja, luz. A luz é a primeira das obras criativas de Deus, que Deus fala a existência. E nós vamos ver no versículo 6 e o versículo 14 a palavra se repetindo, né? Haja, Deus dizendo, haja firmamento e passa a se existir. Haja luzeiros e passa a se existir. Observando que tem também as criações subsequentes, como passa a existir pelo poder da palavra de Deus, da criação do Senhor. Um exemplo, das águas vem os animais marinhos, da terra vem os animais terrestres e da terra também vem o homem, com criações subsequentes. Então, nós temos aqui o poder da palavra de Deus, haja, para criar todas as coisas. Observando que a palavra haja no original quer dizer existir, tá? Vir, acontecer, ocorre. Então, este é o verbo aonde passa a existir a ação de Deus. Haja na nossa língua portuguesa, o significado do dicionário diz assim: substantivo verbal, a ação de haver, de existir, possuir uma existência real ou abstrata. Então, essa é a definição do dicionário da língua portuguesa. Seguindo, vamos estudar agora a palavra luz, que também é muito importante
Nós vamos ver aqui que ela se repete por 4 vezes aqui nesses 3 versículos, né? Nós temos aqui essa repetição, melhor, por 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma palavra importante, deve ser estudada. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 14, nesse mesmo texto, nós vamos encontrar a palavra luzeiros, Deus criando. Observe que daqui a gente vai ter 2 linhas teológicas, né, com visões diferentes, definindo uma coisa diferente da outra. Então, vamos observar isto. Observe que essas 2 linhas interpretativas teológicas, eles vão fazer menção sobre a glória de Deus e outro sobre o sol, sobre a criação de um astro. Mas nós entendemos que Deus cria o sol. Aí existe a teoria de que nesse momento Deus não está criando o sol, mas sim no versículo 14, quando Deus cria o luzeiro, que significa no original lamparina. Aqui a palavra no original significa esplendor, clarão, e não exatamente um objeto que vai gerar a luz. Por isso que alguns acreditam que está se falando a respeito da glória de Deus, da luz de Deus, e não de uma luz física. Vamos ver algo interessante aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 23, que diz assim: a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe derem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o cordeiro e a sua lâmpada. Então observe que nós temos aqui um texto falando de Deus como uma luz, clareia tudo. Mas devemos entender que, de fato, Deus cria a luz porque o homem precisa dessa luz. E nós vamos ver aqui que Deus vai separar trevas e luz. Então, há necessidade de uma criação de um objeto para fazer essa separação. Por isso, entendemos que Deus está falando aqui do sol, da criação do sol. Observe no original, no dicionário, que fala a respeito desta luz, está falando de brilho, de iluminação. Por isso que alguns acreditam que não é um astro, por ser só a palavra falada a respeito de luz, de brilho. Então, remete-se à glória de Deus. Mas entendemos que é a criação do sol. Seguindo aqui, vamos para outra palavra, porque também vai se repetir a palavra boa por algumas vezes em outros versículos. E nós entendemos aqui que Deus, quando ele diz era bom, ele está afirmando, né, enfatizando que tudo que Deus fez é perfeito. Você não precisa de conserto, não precisa de melhoria, de evolução, mas Deus conclui a sua criação perfeitamente bem. Ao concluir, ele diz que viu que era bom, que estava perfeito. E nós vamos ver esta palavra se repetindo no capítulo 1, no versículo 12, 18, 21, 25, 23, quando Deus termina, Deus disse que viu que era bom, ou seja, era perfeito. Então, esta é a obra do Senhor, aonde ele vai criar com qualidade, com excelência. Isso nos remete à moral de Deus, que Deus é perfeito. Certo? Então, esta palavra era boa, ela dá esse entender perfeição de Deus, da qualidade de Deus, da excelência de Deus, moral de Deus. Seguindo, nós temos aqui fez separação entre luz e trevas. Observe aqui, interessante que Deus agora vai separar dia e noite. Deus agora vai fazer com que passe a existir a luz e as trevas continuem. Só que a luz ela vai ter um período para que ela se exista, e aí as trevas ela surge quando some a luz. Então as trevas ela não deixa de existir, simplesmente a luz clareia nas trevas e faz com que as trevas somem.
quando tira-se a luz, as trevas retornam. Então Deus agora vai criar a luz para separar essa escuridão, vai tornar agora as coisas visíveis e não estava visível devido à escuridão. Então Deus vai criar agora essa separação. Seguindo o nosso estudo, podemos ver que onde Deus disse: houve tarde e manhã, ou seja, o início de um dia e o final de um dia. Quando se separa noite, quando se separa luz e treva, passa a existir agora a contagem de tempo, período de tempo, que é onde vai determinar agora o primeiro dia. Então, quando se diz houve tarde, houve manhã, ou seja, acabou um dia e começou o outro. Vai começar agora a completar o ciclo diário, a contagem de cada dia. Esse é o estudo do capítulo 1, versículo 3, 4, 5. Tá? Acredito que deu para aprender alguma coisa. E daí você vai começar agora a pesquisar, se aprofundar mais no assunto. Deus abençoe e faça bom aproveito desse estudo. Fique na paz. Não se esqueça, se inscreva no canal.